é do gabinete dos vereadores. Rodrigo da Imobiliária, Robertinho Ierck, Beto do Juarez, Quioche da Caura, Elinho Moreto, Vitório Júnior, Alexandre Peixinho. Falei. Todos? Falei todos? É desse grupo de vereadores. Então, de agora em diante eu falo só Gabinete dos Vereadores. Requerimento número 24. A rua Getúlio Dornelles Vargas, na altura do número 104, ponto de ônibus, no bairro Nova Mairim, se encontra com enormes buracos, conforme o fato anexa, dificultando o trânsito e danificando os veículos. Isto considerado, requer na forma regimental que seja oficiado ao prefeito municipal. 1. A prefeitura pretende realizar a manutenção de mencionada via recuperando a camada asfáltica? Se positivo, 1. Quando isso será realizado? Se negativo, por quê? Gabinete dos Vereadores. Em discussão, requerimento número 24/2015. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Gabinete dos Vereadores, requerimento número 25/2015. Na rua Major Saldanha, altura do número 229, no bairro Nova Mairim, existe uma árvore que precisa ser podada, conforme foto anexa, pois a mesma já veio a danificar veículos estacionados próximos a ela com queda de galhos, conforme foto anexa, e ainda podendo ocasionar acidentes às pessoas que por ali transitam. Diante do exposto, requeiro ao plenário na forma regimental seja oficiado ao prefeito municipal a fim de que esclareça o que segue. 1. A prefeitura pode realizar os serviços necessários através da poda da árvore? Se positivo, quando isso poderá ser feito? Se negativo, por quê? Gabinete dos Vereadores. Em discussão, requerimento número 25/2015 do Gabinete dos Vereadores, já citados pelo Robertinho Ierck. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passe em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número Questão 26. de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Eu quero fazer um questionamento, Vossa Excelência, e a gente consultar o senhor Francisco, para que se a gente pode votar esse requerimento que foi assinado por todos os vereadores que Vossa Excelência citou, se a gente poderia votar esses requerimentos tudo em bloco, e para que a gente resuma, não sei se todos os vereadores concordam. Acho que se tiver o entendimento de todos os vereadores, eu não vejo problema. Vota esses que são nossos, juntar tudo numa votação só e aprovar. Positivo. A gente ganha uma dinâmica na casa aí. Então eu peço que o Robertinho dê uma simplificada nos requerimentos e daí a gente vota em conjunto. Tudo bem, para mim está bom. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Infelizmente, eu não posso concordar, porque eu vejo que o teor de cada requerimento ele é único. Então, eu acho que, pelo menos, o teor deve ser lido. Acho que o secretário pode até Sim, ele vai lendo na sequência todos. Daí, se um vereador quiser, de repente, pedir a palavra no meio da leitura dos requerimentos, a gente para e discute o requerimento em questão. Correto. E faz uma votação só, o vereador professor Giovanni. Lê eles, discute naquele e faz uma votação só. Isso. O que tiver questionamento, a gente para e vota em separado. Requerimento número 26. A rua Antônio Pompiani Filho, no bairro Secap, se encontra com diversos buracos em toda a sua extensão, conforme foto anexa, dificultando o trânsito e danificando os veículos. Considerado regimento, a fim de que nos responda o que segue. 1. A prefeitura pretende realizar a manutenção de mencionada via recuperando a camada asfáltica? 2. Se positivo, 1. Quando isso será realizado? Se negativo, por quê? Regimento número 27. A rua Durval Martins Mui Laerte, no bairro Residencial Parque, encontra
encontra com o mato muito alto em toda a extensão da calçada e bueiros entupidos, conforme foto anexa, dificultando o trânsito dos pedestres. Responda ao que segue. Primeiro, existe a possibilidade da Prefeitura determinar ao setor competente a limpeza do bueiro e a capinação do local acima mencionado? Se positivo, favor encaminhar o cronograma de obras. Se negativo, justificar. Requerimento número 28. A Rua Durval Martins Mui Laerte, no bairro Residencial Parque, se encontra com diversos buracos em toda a sua extensão, tendo um enorme buraco na altura do número 284, conforme foto anexa, dificultando o trânsito e danificando os veículos. Responda ao que segue. A Prefeitura pretende realizar a manutenção de mencionada via recuperando a camada asfáltica? Se positivo, 1, quando isso será realizado? Se negativo, por quê? Requerimento número 29/2015. A Rua 2, no bairro Chácara Flora, se encontra com um enorme buraco próximo à Igreja São Judas Tadeu, conforme foto anexa, dificultando o trânsito e danificando os veículos. Responda ao que segue. A Prefeitura pretende realizar a manutenção de mencionada via recuperando a camada asfáltica? Se positivo, 1, quando isso será realizado? Se negativo, por quê? Requerimento 30. A Rua Ana de Jesus Aranha, no bairro Chácara Flora, encontra com diversos buracos em sua extensão, conforme foto anexa, dificultando o trânsito e danificando os veículos. Responda ao que segue. A Prefeitura pretende realizar a manutenção de mencionada via recuperando a camada asfáltica? Se positivo, 1, quando isso será realizado? Se negativo, 1, por quê? A Rua Tiradentes, no bairro Nova Mairinque, se encontra com buracos na proximidade do posto de saúde, conforme foto anexa, dificultando o trânsito e danificando os veículos. Responda ao que segue. A Prefeitura pretende realizar a manutenção de mencionada via recuperando a camada asfáltica? Se positivo, 1, quando isso será realizado? Se negativo, por quê? A rua que interliga os bairros Nova Esperança a Nova Mairinque se encontra com diversos buracos em sua extensão, conforme foto anexa, dificultando o trânsito e danificando veículos. Responda ao que segue. 1. A Prefeitura pretende realizar a manutenção de mencionada via recuperando a camada asfáltica? Se positivo, 1, quando isso se realizará? Se negativo, por quê? Requerimento 33. A Rua Catarina Mercado Cômodo, no bairro Nova Esperança, se encontra com diversos buracos em sua extensão, sendo que existe uma enorme cratera em frente à Escola Municipal Professora Maria Helena Chesini, conforme foto e anexa, dificultando o trânsito e danificando os veículos. Responda o que segue. A Prefeitura pretende realizar a manutenção de mencionada via recuperando a camada asfáltica? Se positivo, 1, quando isso será feito? Se negativo, por quê? A estrada da Servidão do bairro de Dona Catarina se encontra com diversos buracos, conforme foto anexa, dificultando o trânsito e danificando os veículos. Isto considerado, requeiro na forma regimental, seja oficiado ao prefeito municipal, a fim de que nos responda o que segue. A Prefeitura pretende realizar a manutenção de mencionada via recuperando a camada asfáltica? Se positivo, 1, quando isso será realizado? Se negativo, por quê? Requerimento 35. A estrada Okamoto até o bairro Roseira se encontra em péssimo estado de conservação, conforme foto anexa, dificultando o trânsito de veículos pequenos e de ônibus. Responda o que segue. A Prefeitura pretende realizar a manutenção de mencionada via? Se positivo, 1, quando isso se realizará? Se negativo, por quê? Requerimento 36/2015. A Avenida Paulo Ozini, no Jardim Cruzeiro, se encontra com diversos buracos na altura da farmácia do Luizinho, conforme foto anexa, dificultando o trânsito e danificando veículos. Responda ao que segue. A Prefeitura pretende realizar a manutenção de mencionada via recuperando a camada asfáltica? Se positivo, 1, quando? Quando isso será realizado? Se negativo, por quê?
Requerimento número 37. A Avenida Dr. José Maria Whittaker, no trecho entre as avenidas Mitsuki e Chile, se encontra com diversos buracos, conforme foto anexa, dificultando o trânsito e danificando veículos. Responda o que segue. A Prefeitura pretende realizar a manutenção da mencionada via recuperando a camada asfáltica? Se positivo 1, quando isso será realizado? Se negativo, por quê? Requerimento 38. A Avenida Brasil-Japão, em toda a sua extensão, se encontra com um mato muito alto nas calçadas, conforme foto anexa, dificultando o trânsito dos pedestres. Responda o que segue. Existe a possibilidade da Prefeitura determinar ao setor competente a limpeza e capinação do local acima mencionado? Se positivo, favor encaminhar o cronograma de obra. Se negativo, justificar. Requerimento número 39. A rua Durval Luiz de Oliveira, no bairro Terras de São José, encontra com diversos buracos em sua extensão, tendo um enorme buraco na altura do número 54, conforme foto anexa, dificultando o trânsito e danificando os carros. Isto considerado, requeiro na forma regimental, a fim de que se responda o que segue. A Prefeitura pretende realizar a manutenção da mencionada via, recuperando a camada asfáltica? Se positivo, quando isso será realizado? Se negativo, por quê? Requerimento número 40. A Escola Municipal Denise Gama Granito, situada na rua Durval Luiz de Oliveira, no bairro Terra São José, se encontra com um mato muito alto dentro da escola e na calçada, conforme foto anexa. E estes vereadores foram procurados por moradores que residem no bairro a referida unidade de ensino, os quais relataram a presença de insetos e roedores no local, solicitando por isso sua limpeza e capinação. Responda o que segue. Existe a possibilidade da Prefeitura determinar ao setor competente a limpeza e capinação do local acima mencionado? Se positivo, favor encaminhar o cronograma de obra. Se negativo, justificar. Requerimento número 41. A Avenida Reneville, altura do número 218, no bairro Reneville, 218, no bairro Reneville, encontra com buracos enormes, conforme foto anexa, dificultando o trânsito e danificando os veículos. Responda o que segue. A Prefeitura pretende realizar a manutenção de mencionada via, recuperando a camada asfáltica? Se positivo 1, quando isso será realizado? Se negativo, por quê? Requerimento número 42. A Avenida Dr. José Maria Whittaker, no bairro Jardim Cruzeiro, nas proximidades do cemitério, está com buracos, conforme foto anexa, dificultando o trânsito e danificando os veículos. Responda o que segue. A Prefeitura pretende realizar a manutenção de mencionada via, recuperando a camada asfáltica? Se positivo 1, quando isso será realizado? Se negativo, por quê? Requerimento número 43. A Avenida Dr. José Maria Whittaker, do bairro Jardim Cruzeiro, nas proximidades do cemitério, se encontra com o mato muito alto ao lado da calçada, conforme foto anexa, dificultando o trânsito dos pedestres. Responda o que segue. Existe a possibilidade de a Prefeitura determinar ao setor competente a limpeza e a capinação do local acima mencionado? Se positivo, favor encaminhar o cronograma dessa obra. Se negativo, justificar. Requerimento número 44. A rua Doutor Eusébio Estevu, no bairro Secap, se encontra com diversos buracos em toda a sua extensão, conforme foto anexa, dificultando o trânsito e danificando os veículos. Responda ao que segue. A Prefeitura pretende realizar a manutenção da mencionada via, recuperando a camada asfáltica? Se positivo 1, quando isso será realizado? Se negativo 1, por quê? Requerimento número 45. A rua Getúlio Dornelles Vargas, do bairro Nova Mairinque, encontra com o mato muito alto na calçada entre o posto de saúde e a Escola Municipal Professora Maria Inês Blanco Abreu, conforme foto anexa, dificultando o trânsito dos pedestres. Responda ao que segue. Existe a possibilidade da Prefeitura determinar ao setor competente a limpeza do bueiro e a capinação do local acima mencionado? Se positivo, favor encaminhar o cronograma de obra. Se negativo, justificar. Requerimento número 44,
barra 2015.